Boa tarde, sim, seguidor do Waco TV. Seja bem-vindo à primeira edição do ano 2025 aqui no seu canal Waco TV 1. Neste ano de 2025, nós abrimos ela com dois convidados espetaculares e desde já aproveito em desejar um feliz ano novo a si que está desse lado, acompanhar todas as transmissões, todas as edições aqui no seu canal Waco TV 1. E nós, neste ano de 2025, teremos vários podcasts, não é? Não vai ser o universo visual, porém será podcast aqui no seu canal Waco TV 1. Portanto, vale a pena estar sempre desse lado para acompanhar todas as edições aqui no seu canal Waco TV 1. E não se esqueça, ative o sinal de notificações, ative mesmo o sinal de notificações para estar a receber sempre todas as notificações aqui no seu canal Waco TV 1. Inscreva-se massivamente e compartilhe também os vídeos e não se esqueça de dar aquela coisa bem mais linda que é dar seu like a todos os nossos vídeos aqui no seu canal. E para essa primeira edição do ano 2025 estou com eles, os meus convidados, que são aquelas pessoas espetaculares. São pessoas espetaculares, são pessoas íntegras, porque hoje temos um tema pertinente a ser abordado aqui no nosso estúdio. E para já, sem mais longas, quem estará comigo hoje são eles. Tem o Gilson Songo, que é geodemógrafo, é professor do primeiro ciclo, segundo ciclo do ensino secundário, e também o Lando Marcos, que é fisioterapeuta e professor do segundo ciclo do ensino secundário. Boa tarde. Boa tarde. Só para dizer, o Lando Marcos e do outro lado está o Gilson Songo. Boa tarde, Gilson. Boa tarde. Então, disposição. Bom, a disposição está boa, está em alta. Gilson, por favor, fiquem à vontade. Eu não mordo nem nada, não faço nada de errado. Então, não sou uma serpente, apesar que dizem que as mulheres são umas cobras, mas eu não sou nenhuma cobra, então não tenho como fazer-vos mal. Então, fiquem à vontade. Muito obrigado. E agradeço imenso por terem aceito o nosso convite. Boa. Então, o nosso tema de hoje, nós teremos como tema complexo de inferioridade e superioridade, porque é uma das coisas, acho eu, que tem se notado nos últimos tempos, muita gente com complexo. E se calhar também quem está do outro lado não sabe o que é o complexo. Para já gostava que pelo menos, vamos começar pelo Marcos, não é? Marcos, e como podemos lidar com essas pessoas que têm esse complexo? Tanto de superioridade e inferioridade, visto que nas nossas relações, mesmo até em relações amorosas, às vezes a parceira ou o parceiro sente-se inferior por se calhar ter um poder financeiro menos do outro, às vezes o outro sentir-se superior por ter um poder financeiro superior da outra e vice-versa, e tantas outras situações que faz com que essas mesmas pessoas tenham esse complexo, tanto em relacionamentos amorosos, tanto em relação de amizade, não é? E tanto em um seio familiar. Como lidar com essas pessoas? Bom, lidar com essas pessoas é de facto desafiante, muito desafiante, principalmente se tivermos personalidades totalmente diferentes. Em todo caso, faz-se necessário um tipo de interação calma, tranquila e verdadeira. Por que eu digo isto? Porque as pessoas que tenham ou que manifestem sinais próprios de complexo de inferioridade precisam de ser compreendidas e de serem ajudadas. Da mesma forma como as que têm o complexo de superioridade precisam de ser compreendidas e alertadas. Se notar, e se por um lado ajudadas, do outro lado alertadas. Por quê? Porque a síndrome o complexo de inferioridade, e não é à toa que ele é muito mais difundido, porque apresenta características um pouquinho mais severas, se assim posso dizer, que diz respeito à forma como a pessoa vai se ver diante da sociedade. Não que o de superioridade assim não tenha, mas isso é uma análise pessoal, eu assim o considero. Por isso é que eu disse que ao lidarmos com pessoas que tenham ou que manifestem complexo de inferioridade, precisamos ir na ideia de os ajudar. Por quê? Porque quando nós entendemos as razões que levam essa pessoa a demonstrar esses sinais, então nós teremos
de forma muito natural, a capacidade de nós passarmos a incluir esta pessoa, diferente, se nós notarmos, de uma pessoa que tenha complexo de superioridade, porque é muito difícil ela fazer parte de grupos sociais. Que na maior parte dos casos, as outras pessoas vão sentir, pois. Não, no caso até... Já tenho, porque me não, no caso eles, que dizia que para as pessoas que apresentam manifestações de complexo de superioridade, nunca são geralmente muito bem aceitas em grupos, porque elas vêm com uma tendência de liderança excessiva. Elas é que não são aceitas. Não são muito bem aceitas em grupos, diferente de uma pessoa que apresenta complexos de inferioridade, pode ser aceita, vai ser muito compreendida e as pessoas estão mais propensas a ter aquele sentimento de caridade e a trazê-lo a se abrir mais com os demais. E na questão da verdade, digo a verdade porque ainda que as pessoas se sintam ofendidas, a verdade soa sempre muito melhor do que uma mentira adornada, uma mentira enfeitada. E nesse aspecto eu volto a tocar no ponto que o Gilson já falou da construção lá durante a infância. Uma chamada de atenção aos progenitores, aos educadores, que são os entes responsáveis por moldar a personalidade das crianças. Em muitos casos, quando os pais têm muitas possibilidades, são os próprios pais que incutem na criança a mentalidade de superioridade em relação às pessoas que têm menos posses. E, como é óbvio, a criança vai crescer achando-se, considerando-se superior. E esse é o muro que ela vedou em torno do que ela acredita. Essa é a crença que essa criança tem e vai crescendo com aquilo. Ela cria uma muralha em torno disso que, quando a gente percebe que a pessoa tem isso, então precisa alertá-la para quê? Para que ela mesma desconte que ela edificou. E já o Marcos vai continuar a falar sobre essas manifestações, sobre essas situações biológicas que nós temos, ou seja, que acontece durante esse processo todo do complexo, tanto de superioridade quanto de inferioridade. Nós vamos dar uma curta pausa e voltamos já. Para decorar a sua festa de casamento, aniversários, batismo, etc., Maura Decor e Eventos, o melhor de Luanda. Faça já a sua marcação. Contatos 939 707 786 ou 9966 10 90 14. E estamos de volta. Como sabe, nosso tema de hoje é complexo de superioridade quanto de inferioridade. E como dizia aqui o Marcos, que estava aqui a falar sobre essas situações biológicas, e ele vai continuar a falar sobre isso. Marcos? Que diz-se, no campo da psicologia, que se eu te quiser ajudar e tu não te permitires ser ajudada, é em vão qualquer esforço que eu fizer. Então, isso é muito mais para as pessoas que tenham algum tipo de complexo, especificamente de superioridade. Elas precisam entender com muita clareza qual é o nível delas e qual é o nível das pessoas e como a forma como elas agem afeta negativamente a relação interpessoal com as outras pessoas para o pleonasmo. Para que elas mesmas possam ter aquele tempo de conversa consigo mesmo, que em muitos casos a gente chama de meditação, né? Uma introspeção, de conversar consigo mesmo e poder se fazer questões. Por que é que eu ajo dessa forma? O que é que as coisas, ou seja, as coisas, as posses, os elementos que eu considero como fatores que me colocam num pedestal, qual é o valor que elas realmente têm para mim e para as outras pessoas? Então, tendo essa conversa interna, permitindo-se buscar essas questões ou fazer-se essas questões, então essa pessoa começa a dar passos para a resolução do problema, para que comece a ser um pouquinho mais ponderado nas suas palavras, no seu modo de ser, no seu modo de agir, quando for interagir com as pessoas que ele considera que não estejam ao seu nível num determinado fórum da sua vida. Porque, volto a tocar aqui, os complexos não estão associados à forma como as outras pessoas nos veem, mas sim a forma como nós nos vemos em relação às outras pessoas. Eu posso me achar superior, posso me achar inferior, mas não tem nada a ver consigo. Tu só ages do jeito que tu aprendeste a agir, do jeito que tu és e ages assim no teu cotidiano.
mas eu vou me sentir inibido por alguma coisa que você fez e faz tão bem que eu não consigo fazer, por exemplo. E eu sei que a Honória faz muito bem uma determinada coisa, você apresenta muito bem um programa e eu não consigo apresentar. Se ambos tivermos 2 programas, na tua presença ou tu como convidado, eu vou me sentir meio que inibido. Eu manifesto aí um sinal de inibição, que é próprio dos complexos de inferioridade. Então, tu se calhar nem sabes que eu tenho esse nível de admiração por ti ou esse medo de estar contigo. Então não tem nada a ver contigo, tem a ver com a forma como eu me vejo em relação a ti, na tua presença. Então, em suma, é uma interação tranquila, uma interação verdadeira, uma interação que leva com que a pessoa possa refletir. Nós podemos ajudar uma pessoa até um determinado ponto, o resto ela vai fazer por si. Então nós temos a capacidade, com as nossas palavras e com os nossos exemplos, podermos fazer com que as pessoas reflitam a sua forma de agir. Com as nossas palavras a gente traz um conhecimento. Nós estamos aqui nesse programa a passar um conhecimento. Eu penso que as pessoas que tenham algum complexo, um destes 2 que a gente está falando, existem muitos complexos, estes são só 2 de vários. Então qualquer pessoa que se identifique com aquilo que estamos a dizer vai refletir. A gente fez o nosso papel, ou com essa entrevista estamos a fazer o nosso papel de informar, de trazer a informação à pessoa que se calhar não sabia. Sim. Agora cabe a ela fazer essa introspecção. Eu ajo dessa forma realmente conforme foi dito no programa. Por que eu devo fazer? Devo buscar ajuda quando por si próprio não conseguir achar respostas para isso. Então, de forma geral, para nós que estivermos a interagir com uma pessoa que tenha um complexo de inferioridade ou de superioridade, precisamos ter consciência de que em algum momento as energias provenientes dessas pessoas poderão trazer-nos uma confusão interna. Então precisamos ser fortes o suficientes para gerirmos o fluxo energético que essa pessoa vai transmitir a nós e termos a capacidade de, em resposta, podermos lhe dar o inverso do que ela manda para nós. Então, se essa pessoa manda energias totalmente negativas, a gente deve mandar o inverso para que ela reflita. Aí eu estou a agir dessa forma com esta pessoa, entretanto, ela não está a se sentir conforme eu gostaria que ela se sentisse, porque todas as pessoas vítimas da minha forma de agir agem de uma determinada forma, mas ela está totalmente tranquila e essa pessoa vai refletir. E ao refletir vai abrir essa porta que separa basicamente o seu eu consciente do seu eu inconsciente. Ela vai entrar no seu subconsciente e fazer-se uma série de questões que, como disse, em tom de conclusão, levam a que a pessoa se permita receber essa ajuda. Pronto, e como já estamos mesmo quase a terminar, eu gostava aqui que primeiro o Gilson deixasse aqui as suas últimas considerações sobre o tema em questão, como podemos superar isso para as pessoas que têm esse problema, ou acho que todos nós temos isso, como podemos superar esse mesmo complexo, tanto de superioridade e inferioridade, e esse complexo de se é algo bom ou não. Pronto, como podemos superar tudo isso, como podemos lidar? As últimas considerações do Gilson, depois o Marcos também pode dar as suas últimas considerações sobre o tema em questão. Há várias formas de identificar a olhos nus várias atitudes e comportamentos em qualquer seio social de complexo de superioridade ou de inferioridade. E por vezes nem há se calhar um complexo, não é tal como eu já frisei, é um ato nosso, de um gatilho nosso consciente que faz com que nós achemos que somos diferentes dos demais, tendo em conta aquilo que rotulou-se como ideal, como simbólico e como elemento ou denominador comum entre todos os outros. E o complexo de inferioridade, como as palavras são aqui, digamos, contrárias, né, ou antagônicas uma da outra, não se diferencia muito, só que é uma vertente contrária. O complexo de superioridade é o sentimento, né, e capaz de realização, né, como o Marcos falou, de ânsia, digamos, até exacerbada, sobre uma situação na qual nos encontramos, vendo os outros, não é, com um olhar abaixo da média. Ou seja, é nos sentirmos prepotentes, é nos sentirmos insolentes e
digamos, a uma velocidade da luz em relação aos demais. Então é mais ou menos isso. Não há muito que se falar do complexo de superioridade, se não simplesmente olhar para aquilo que é de inferioridade e fazer analogia contrária de ambos os termos. E nós terminamos a nossa edição de hoje, a primeira edição do ano 2025. Desde já agradeço novamente por terem aceito aqui o nosso convite em fazer parte desta primeira edição. E não é? Foi um tema muito importante, porque de alguma forma todos nós passamos por isso e ficou aqui, que em qualquer situação, tanto de complexo de superioridade ou inferioridade, em que nós mesmo não conseguimos resolver, vamos procurar por ajuda de profissionais da área para que possamos, não é, ultrapassar essa situação, mesmo essa situação toda do complexo, tanto de superioridade quanto de inferioridade. E muito obrigada. Esteve aqui comigo o Gilson Songo, certo? Zongo, Certo. sim, Certo. Que é geodemógrafo, professor do primeiro ciclo e segundo ciclo do ensino secundário, e também o Lando Marcos Simão, que é fisioterapeuta e professor do segundo ciclo do ensino secundário. Muito obrigada, e acredito eu que teremos mais oportunidades para falar sobre outros temas e se calhar saber também um pouquinho de vocês, o que é que vocês fazem como professores, quais são os grandes desafios que têm encontrado nas salas de aulas, que também não é um trabalho fácil de se fazer. Pronto, nós ficamos aqui, assim que esteve desse lado. Inscreva-se massivamente no nosso canal, compartilhe, ative o sinal de notificações para continuar a receber todos os vídeos aqui no seu canal, o ACO TV1. E sem esquecer aquele seu like favorito para ajudar também aqui o canal a crescer. Nós voltamos na próxima edição com mais temas aqui nesse podcast. Esteve a trabalhar para si, Honória Zau, e também na realização o Lando Ambrosio. Fique bem e nós voltamos na próxima edição.